Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos apresentar o nosso seminário sobre os aspectos práticos para uma boa plantação, que são inicialmente divididos em 5 etapas: solo, melhores culturas, adubação, controle de pragas e a polinização e montagem. Vamos iniciar com a segunda etapa, melhores culturas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre inverno. Então, aqui em Franca, o inverno vai do dia 10 de maio ao dia 21 de julho. Temperatura varia em mais ou menos uns 13 graus a 25 graus. Então, vamos começar falando sobre os melhores plantios para o inverno na região sudeste. A alface, que é uma hortaliça muito consumida aqui no Brasil, muito comum nas casas brasileiras, ela se desenvolve muito bem em temperaturas mais frias. A rúcula, que também é uma outra hortaliça, se desenvolve melhor em temperaturas mais baixas, porque quando ela é plantada em temperaturas mais altas, ela floresce precocemente, pode prejudicar o plantio. O agrião apresenta um rápido crescimento, então você vai colher mais rápido. E ele se dá bem em temperaturas baixas, ele prefere viver em temperaturas entre 10 graus a 20 graus. Então, aqui a gente vai ter alguns outros exemplos de cultivos que estão bem no inverno, na região sudeste, como o quiabo, a couve-manteiga, as salsas, os rabanetes, a gente tem também os pimentões. Agora, aqui a gente tem 2 mapas de cultivo do inverno, né? O primeiro mapa representa o Brasil, os principais cultivos como a melancia, a abóbora, cenoura, brócolis, tomate, berinjela, morango. Já no segundo mapa tem representado a região sudeste. Então a gente tem o pimentão, o quiabo, a mostarda, rabanete, a salsa, a couve-manteiga e chicória. Agora eu vou falar um pouco sobre a estação do outono. No hemisfério norte, ele se inicia entre os dias 22 ou 23 de setembro e termina entre os dias 21 ou 22 de dezembro. Já no sul, ele começa entre 21 ou 22 de março e termina entre 20 ou 21 de junho. Eu vou dar uma atenção especial para o hemisfério sul, já que a maior parte do Brasil se encontra nele e a gente tem que ser patriota. Não é porque é o trabalho de geografia, tá, Giovanni? Algumas características gerais do outono. Como ele é um equinócio, os dias se igualam em questão de tempo com as noites, e por ser sucedido pelo inverno, eles vão ficando cada vez mais curtos. Com isso, as temperaturas são mais amenas e não tão extremas quando comparado ao verão ou inverno, por exemplo. Além disso, os períodos de chuva diminuem e a umidade do ar também. Os ventos também aumentam e as folhas de algumas espécies começam a cair. Mas você deve estar se perguntando, e se não tiver, por favor, pelo menos finge assim. Lívia, por que é tão importante saber isso, esses fatores fornecidos por cada estação no momento do plantio? Porque cada plantinha se desenvolve melhor em um ou outro ambiente. Quando as variações são muito grandes e elas não são adaptadas a esse local, elas podem acabar não crescendo ou se desenvolvendo na melhor forma. E isso pode acabar matando a sua hortinha. Porque as plantas, caso você não saiba, né, elas não são ser humano. Se elas estiverem com frio no inverno ou alguma coisa parecida, elas não vão pegar uma blusa de fio e ficar ali tranquila. Na verdade, se ela não aguentar a condição do ambiente, ela vai morrer. Claro que tem algumas exceções, alguns cultivos que se adaptam melhor a locais diferentes. Mas, em geral, o cenário em que ela se encontra, ou seja, a estação, o clima, a latitude, a umidade, o grau de incidência de luz solar, os ventos e outros fatores, vão determinar o que pode ou não ser plantado em cada lugar. Uma curiosidade muito legal que envolve certas plantas e algumas espécies específicas que a gente costuma ver lá em filme americano e passar vontade. É igual a neve, né? Mas isso também dá vontade. É que em alguma época do ano, no caso no outono, que é o que eu tô falando sobre, algumas árvores começam a mudar de cor e as suas folhas vão passando de verde para tons mais avermelhados, próximos do laranja ou do amarelo, e depois elas começam a cair. Isso acontece porque, como eu já disse, o equinócio de outono é uma transição entre os dois solstícios,
no caso do de verão, para o inverno. E a incidência solar vai diminuindo cada vez mais nesse período. Então as plantas já não conseguem realizar mais a fotossíntese de forma convencional. Com isso, elas não podem gastar tanta energia ou nutriente. Por isso que as folhas começam a cair. Ou seja, o outono prepara as plantas para um futuro período mais frio, deixando a maior parte das folhas cair para economizar energia e concentrar nutrientes, água, luz solar nas partes mais essenciais da planta ou da árvore. Depois, na primavera, elas voltam a florescer. Aqui no Brasil, a gente costuma ver esse fenômeno das árvores vermelhas e lindas assim, só em foto ou em filme, principalmente americano e europeu, e a gente fica passando vontade, porque as estações aqui, na maior parte do território, não são bem marcadas, porque o clima do Brasil é predominantemente tropical. Então a gente não vê esse fenômeno com tanta frequência. Você provavelmente já ouviu falar que as folhas das árvores mudam de cor no outono porque elas perdem o verde das moléculas de clorofila, permitindo que pigmentos amarelo-alaranjado que estavam ocultos apareçam. No entanto, isso não explica por que as folhas mudam de cor em primeiro lugar. As árvores perdem suas folhas nessa época do ano para evitar o alto custo do inverno para elas. Mas essa queda sazonal seria um desperdício muito grande para valer a pena se elas perdessem todos os nutrientes valiosos que elas extraíram do solo para construir suas folhas durante o resto do ano. Então todo outono as árvores reciclam suas folhas antes de deixá-las caírem no chão. Isso significa desmontar as células e o mecanismo fotossintético de dentro para fora, a fim de recuperar o nitrogênio e fósforo e armazená-los nos ramos e galhos até a primavera. Mas isso não é nada fácil, porque enquanto esse processo começa, as moléculas de clorofila que absorvem a luz solar para a fotossíntese ainda estão absorvendo a energia do sol. Mas como a planta não está fazendo essa fotossíntese, essa energia acaba indo para as moléculas de oxigênio, que se tornam perigosamente reativas quando energizadas. Essas moléculas causam uma bagunça, danificando partes das folhas que estão no processo de reciclagem e retorno de nutrientes para o resto da árvore. Para evitar que essa destruição seja ainda maior, as folhas quebram sua clorofila em moléculas menos perigosas, que normalmente são transparentes e às vezes amarelas. De qualquer maneira, com as moléculas verdes fora da jogada, pigmentos amarelos e alaranjados que sempre estiveram lá, ajudando com a fotossíntese, já não ficam mais de lado e, tcharam, folhas amarelas e alaranjadas. Algumas árvores tomam uma precaução extra contra essa destruição induzida pela clorofila. Assim que o desmantelamento da folha inicia, novos pigmentos são criados para esconder a clorofila da luz solar até que ela possa ser quebrada. Esses novos pigmentos tendem a ser vermelho ou roxo, então árvores que fazem isso costumam ter folhas vermelhas no outono, às vezes um vermelho bem intenso. No fim, essa requintada exibição de folhas douradas e castanha avermelhadas ajudam as árvores a recuperar quase 50% do nitrogênio e fósforo de suas folhas velhas para ajudar no crescimento de folhas verdes fresquinhas na primavera. Elas são, talvez, as mais bonitas usinas de reciclagem. Agora eu vou realmente falar dos melhores cultivos para essa estação maravilhosa que é o outono aqui no Brasil. Inclusive a estação que a gente acabou de entrar, acho que foi sábado, então dá uma atenção aí, né? Nesse período, as folhosas, ou seja, tudo quanto é folha, e as brássicas, que formam um grupo caracterizado por formar um tipo de buquê de flor, são muito bem-vindas. Alguns exemplos dessas plantas que podem ser plantadas em todo o país são a rúcula, alface, espinafre, almeirão, chicória, agrião, acelga, brócolis, nabo, couve-flor, a couve normal, repolho, etc. Os temperos também ficam ótimos nessa época de final de março, abril, maio e junho, como manjericão, alecrim, cebolinha, coentro, salsinha, sálvia e salsa. Para as regiões que ficam mais ao norte, ou bem para o início da estação, onde a temperatura ainda não esfriou muito, também podem ser plantadas berinjela, melancia, pimenta, abóbora, tomate, cenoura, entre outros exemplos. Aí, para finalizar, tem esse mapinha que eu achei muito lindo, por isso que a gente quis colocar. Ele exemplifica muito bem quais são os melhores cultivos para cada região do Brasil, de uma forma geral, no outono. E tem um destaque especial na foto da direita para a região sudeste, que é onde a gente está agora, a nossa cidade de Franca. A chegada da primavera se deve a um fenômeno astronômico chamado equinócio,
que é quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração. No hemisfério norte, a primavera tem início entre 20 ou 21 de março e termina entre 20 ou 21 de junho. No hemisfério sul, inicia entre 22 ou 23 de setembro e termina entre 21 ou 22 de dezembro. O início da primavera marca algumas mudanças em relação às temperaturas e ao regime de chuvas. Normalmente, com a chegada da primavera, na maior parte do país as chuvas se intensificam, tornando as temperaturas mais baixas e aumentando a umidade do ar, o que no inverno, a estação anterior à primavera, era bastante reduzida. A primavera é considerada a estação do ano mais agradável para algumas pessoas por conta do que eu disse, das temperaturas mais baixas e o aumento da umidade do ar, além da floração, que modifica a paisagem, tornando-a mais alegre e contemplativa. Agora eu vou falar sobre os melhores cultivos durante a primavera. Aqui tem uma lista geral, mas eu vou dar uma explicada melhor. Em setembro, o ideal é plantar tomate, pimentas, pimentões, cebolinha, milho. Na área das folhosas, é ideal plantar alface, rúcula, almeirão, temperos, cebolinha, salsinha, os tubérculos, cebola, beterraba, cenoura. Já pode começar a plantar batata doce, rabanete, couve, as cucurbitáceas, abóbora, abobrinha, todos os tipos de abóbora e abobrinha. Também pode plantar melão, pepino, melancia, maxixe. Também pode plantar o quiabo. Nas frutíferas, maracujá, goiaba, pêssego. Solenáceas, beterraba, jiló, tomate, berinjela, as pimentas. As pimentas crescem muito mais rápido e é muito mais efetivo o plantio na primavera. Consegue mudas bonitas em pouco tempo. E para finalizar, qualquer muda que quiser plantar, plante na primavera, que é ótimo plantar mudas nessa estação. Aqui tem um mapa de cultivo geral do Brasil e do lado direito tem mapa de cultivo da primavera na região sudeste. São rúculas, jiló, melão, espinafre, nabo. E uma curiosidade é porque a primavera é conhecida como estação das flores. É porque é uma época em que ocorre o florescimento de várias espécies de planta, portanto, é um período em que a natureza fica bela, presenteando o ser humano com flores coloridas e perfumadas. A função deste florescimento é o início da época de reprodução de muitas espécies de árvores e plantas. Assim como todo mundo já sabe, o verão é caracterizado por temperaturas muito altas e por um aumento dos índices de chuva. Além disso, os dias são mais extensos e, ao contrário, as noites são mais curtas. Por isso é importante ter um cuidado maior na seleção das plantas que consigam sobreviver em altas temperaturas, para que elas não murcham, para que as folhas não fiquem amareladas ou até queimadas pelo sol. Os melhores plantios no verão, ele depende muito de região para região. Por exemplo, no sul, o ideal no verão seria plantar coentro, cebolinha, agrião, couve-manteiga, beterraba. Mas aí nós podemos ver que no Nordeste não são os mesmos plantios. Nós temos pepino, melão, abóbora, berinjela, porque a temperatura, a quantidade de chuva varia ainda bastante de região para região, mesmo que seja a mesma estação. Dando ênfase no Sudeste, que é a nossa região, os melhores plantios durante a estação verão são cenoura, pimenta, pimentão, beterraba, berinjela, nabo, rabanete e também cebolinha. A cidade de Franca está localizada a 1.002 metros acima do nível do mar e tem um clima tropical. Esse clima pode ser resumido em duas estações do ano, o verão mais quente e chuvoso e o inverno mais seco. Os índices pluviométricos variam entre 2.000 e 3.000 milímetros anuais. As temperaturas se mantêm elevadas quase o ano todo. Os melhores plantios para essa temperatura são os que se adaptam melhor às massas de ar quente que caracterizam esse clima durante todo o ano. Melhores cultivos para Franca: hortaliças, coentro, couve-flor, brócolis, cenoura, berinjela, jiló, pimentão. Temperos: manjericão, alecrim, orégano, pimenta e cebolinha. Frutas: abacateiro, aceroleira, bananeira, jabuticabeira, laranjeira, mamoeiro e maracujazeiro.
E agora falando de algumas plantas que resistem a qualquer ambiente, começando com hortaliças, que são comestíveis, que a gente consegue comer, a gente vai falar primeiro de hortaliças que gostam de muita sombra, consegue viver muito bem em ambiente fechado. Na tela, a gente tem a selga, agrião, alecrim, o alface, almeirão, beterraba, boldo, cebolinha, chicória, couve de bruxelas, ervilha, espinafre, hortelã, morango, orégano, pimenta, rabanete, rúcula, salsa e tomilho. São plantas que, como vivem na sombra e o sol não vai direto nelas, não tem uma perda grande de água, mas obviamente precisa de uma rega constante para manter a oxigenação do solo. Agora, algumas plantas que amam o sol e vivem muito melhor no sol é o coentro, manjericão, orégano, pimenta e a sálvia. A pimenta pode sobreviver até os 34 graus de temperatura e o orégano fica muito mais saboroso, exposto direto ao sol. E o manjericão não sobrevive a nenhuma sombra. Algumas árvores frutíferas que podem ser conservadas em casa e que se dão muito bem em qualquer clima. E aumentou muito a procura nessa quarentena. Por estar todo mundo trancado em casa e querer ter sua própria horta, eles conseguiram achar onde pessoas que mesmo morando em apartamento conseguissem plantar. Então a gente tem a laranja, a amora, pitaia, acerola, uma fruta que não é muito conhecida, physalis, que é uma fruta da mesma família do tomate, da berinjela e da batata, e o murice, que também é outra fruta não muito conhecida. Ela é nativa do norte e do nordeste brasileiro. Agora, por curiosidade, saindo de hortaliças ou horta e árvores frutíferas pomar, entrando em questão de algumas plantas em geral, que gostam muito de ambiente externo e se dão bem também a fachadas de casas, a gente tem a espada de São Jorge, que ela tem de vários tipos, tons verdes mais claros e mais escuros. Ela é uma planta tóxica e muita gente gosta de colocá-la na entrada da casa para evitar o olho gordo, uma crença que muitas pessoas têm. A pata de elefante é o nome popularmente conhecido dessa planta. O tronco dela é mais grosso e quando chega à base, ela abre como se fosse literalmente uma pata de um elefante. A moreia são constantemente usadas em fachadas de casa. Ela aguenta qualquer clima, frio, quente, calor. Ela é um matinho verde escuro e em determinada época ela dá uma florzinha. Agora falando de algumas plantas que gostam de ficar em ambiente fechado, internos, né? Até mesmo com ar-condicionado, a gente tem suculenta, que tem as folhas e os caules e as raízes mais grossos para armazenar uma quantidade de água e nutrientes maior, caso falta água. A gente tem a samambaia, que são plantas que podem chegar a ser gigantes. Elas têm folha caída, gostam também de água e vivem muito bem em ambiente fechado. E a gente tem a árvore da felicidade. Ela é perene e ela é uma árvore anã. Então ela não fica muito grande, igual algumas árvores, e dá certo de ser cultivada em ambiente interno. Cheia de graça, ela menina que vem que passa, um doce balanço caindo pro mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema, seu balançar.